E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de fazer uma indicação e um breve comentário de Ilusões Perdidas do Balzac, a melhor leitura que eu fiz em 2021. Bom pessoal, o livro Ilusões Perdidas é o volume 7 de uma grande coleção escrita pelo autor Balzac, a coleção chamada, já falei aqui algumas vezes, A Comédia Humana, uma coleção que eu acredito que tem mais de 100 romances e nesse mundo, nesse universo criado pelo Balzac, de alguma maneira os principais personagens aí se relacionam, interagem nesses romances. Esse volume 7, Ilusões Perdidas, que eu mencionei, é o livro aclamado pela crítica como o melhor livro escrito por Balzac, né? É o principal livro da comédia humana, o livro mais marcante, o livro que é considerado mais bem escrito por ele. E ele é realmente um livro fantástico, uma história muito boa. O Ilusões Perdidas tem um personagem principal, que é o Lucien Chardon, que é um escritor, ele é um poeta e um romancista, tem um sonho de desempenhar uma carreira literária e logo no início da sua vida acadêmica ali na cidade de Angoulême, ele foi muito incentivado por várias pessoas de bem, alguns professores no liceu onde ele estudava. Ele começou a ficar famoso na pequena cidade em que ele morava, e as pessoas começaram a se atentar ao talento dele. Ele já tinha escrito um livro de poesia e também um romance, e as pessoas começaram a tomar conhecimento, começaram a depositar alguma esperança de que ele seria um grande vulto, um grande intelectual, até que ele ficou famoso ali e conheceu uma mulher também que era interessada pela vida intelectual, que era a senhora de Bargeton, e essa mulher acaba se apaixonando por ele e começa a elogiá-lo, inflar o ego dele demais, apresenta essa mulher, a senhora de Bargeton, era uma mulher muito rica, então ela introduz o Lucien Chardon na alta sociedade, e aí começa, a história realmente do livro Ilusões Perdidas, que é, vamos dizer assim, eu vou colocar em 3 partes, é a ascensão, glória e miséria, e queda do Lucien Chardon. Essas 3 etapas, assim, nós podemos colocar o livro. Paralelo à história do Lucien Chardon, nós temos o melhor amigo do Lucien Chardon, que é o David Séchard, que mais à frente se tornará o cunhado dele. Esse David Séchard era um inventor. O pai dele era dono de uma gráfica e ele tinha um sonho de desenvolver um papel muito mais barato e muito mais fino do que o papel oferecido naquela época, e ele estava disposto a trabalhar muito para realizar essa grande invenção. E também ele tinha muita fé de que o Lucien Chardon seria um grande escritor, e ele queria investir também na carreira literária do Lucien Chardon. Ele amava muito o Lucien Chardon, o inocente Lucien Chardon, que mais à frente vai, e essa é a coisa mais marcante da história, vai se corromper, vai corromper os seus nobres dons, para adentrar em uma camada social que ele tanto queria, nas palavras dele, dominar. Bom pessoal, voltando à história então da senhora de Bargeton com o Lucien Chardon, ela introduz ele na alta sociedade e depois eles bolam um plano de ir os dois para Paris, porque na cidade de Angoulême o Lucien Chardon não conseguiria ser o grande vulto literário que ele queria ser. Ele não ia conseguir numa cidade pequena, numa província, Então eles bolam um plano de ir para Paris, os dois vão para Paris. A senhora de Bargeton estava encantada não só pela inteligência, como também pela beleza do Lucien Chardon. E ela então vai com ele para Paris, apadrinha ele no primeiro momento. Só que quando ela leva o Lucien Chardon para a alta sociedade parisiense, e quando ela vê tantas pessoas especiais, tantas pessoas bem vestidas, muitas pessoas inteligentes, quando ela vê que o Lucien Chardon, no meio de todo aquele ambiente, não significava muita coisa, ela começa a meio que se desencantar dele, e as amigas dela também começam a dizer, olha, não é tanta coisa assim como você imagina. Então, acaba que acontece uma ruptura entre os dois, e aí o Lucien Chardon começa a passar muitas dificuldades e provações em Paris. A estada de Lucien Chardon em Paris, então, começa bem, ele começa a ser introduzido na alta sociedade, depois ele é jogado fora daquela sociedade, ele é rejeitado pelaquela sociedade, e ele fica muito bravo, fica muito amargurado, e ele faz então do principal objetivo da vida dele dominar aquela galera. Subjugar aquela galera com a inteligência dele, com a beleza dele. Então, aí entra o começo, vamos dizer assim, da ascensão / declínio, Ascensão porque daí em diante ele vai sacrificar o dom literário dele para o jornal, ele vai começar a trabalhar, com a ajuda de um amigo que ele conheceu, Lusté. Eu não sei se o nome francês é esse, mas eu chamo o personagem de Lusté. Ele vai
vai começar a trabalhar junto com esse cara que trabalha no jornal, e aí ele vai sacrificar o dom dele para o jornalismo naquela época em Paris, que é uma coisa muito podre. O jornal era feito simplesmente para atacar personalidades, para usar da influência e do poder do próprio jornal em benefício próprio. E ele começa a fazer isso em Paris, né? Ele tem entrada no jornal e começa agora a se beneficiar. Ele começa a usar o seu talento para atacar pessoas e assim se beneficiar economicamente, ter acesso a lugares que ele não teria. E ele começa a fazer isso. Bom, o que acontece então? O Lucien Chardon, ele é cercado por pessoas falsas, por pessoas que estão enganando ele, falando, nossa, você é um cara genial, espetacular. Estão usando o dom dele para o benefício próprio deles, estão dando um pouco de dinheiro para ele, dando um pouco de conforto para ele, e depois eles vão retirar isso do Lucien Chardon de uma maneira muito brutal. De uma maneira, né, vamos dizer assim, humilhante. Então o Lucien Chardon começa a usar do seu poder, começa a atacar pessoas, ele começa a ter acesso à alta sociedade e ele começa então o processo de corrupção da vocação, começa a se corromper, ele começa a se vender, aí entra o declínio, o maior declínio da vida dele. E agora ele começa, a personalidade dele começa a se desfigurar realmente. E é engraçado, né, porque o Balzac, o capítulo muito legal, que é o capítulo O Cenáculo, nesse capítulo, o Lucien Chardon, ele conhece um intelectual de verdade, um intelectual que o Balzac chama de um homem resignado, um homem que estava disposto a sofrer pela sua vocação. E ele conhece o Cenáculo, que é um grupo de intelectuais que ajudam bastante o Lucien Chardon. Eles chegam a corrigir o romance do Lucien Chardon, para o Lucien Chardon lançar esse romance. Ele recebe toda a ajuda de uma galera muito boa que poderia colocar ele nos trilhos, no caminho de volta, mas ele prefere cuspir nesse pessoal, abandonar esse pessoal, decepcionar esse pessoal e seguir o caminho realmente do prazer, do vício. Ele acaba se tornando uma pessoa viciada em jogos, em bebedeiras e... Bom, gente, o Lucien Chardon, ele começa a ter uma fama, uma glória, mas uma glória, vamos dizer, falsa, baseada em mentiras que contaram para ele, de pessoas que inflaram o ego dele e baseado na capacidade que ele tinha de escrever, mas escrever para o mal, né? E isso vai acabar no capítulo que é onde a vida do Lucien Chardon começa a ter o desfecho, que é o capítulo chamado A Semana Fatal. Eu indico, leio esse capítulo, A Semana Fatal, 10 vezes se for preciso. É um dos capítulos mais bem escritos que eu já vi na minha vida. A Semana Fatal é onde todas as decisões, né, as decisões impensadas, as decisões baseadas em desejos baixos, né, do Lucien Chardon, todas essas decisões que ele tomou anteriormente começam a vir contra ele. E ele vai do luxo ao lixo, né, literalmente, né? Ele vai da glória à infâmia. E aí a vida dele começa a descer ladeira abaixo, e aí ele começa a ser destruído pela alta sociedade que abraçou ele, e aí ele já fica sem nada, né? Sem vocação literária, sem dinheiro, devendo. E aí eu não vou até o final para não dar spoiler, né? Até porque a história do Lucien Chardon não acaba nesse livro, ela continua no Esplendores e Misérias das Cortesãs, mas é realmente uma história muito bem escrita, né, onde o Balzac consegue mostrar muito bem, né, as ambições, as tentações, os medos de quem quer entrar nessa vida literária. Ele consegue mostrar muito bem o ambiente de Paris, que se reflete em outros ambientes, né? É um ambiente modelo que você pode perceber em vários outros ambientes, né? Muitos vícios e virtudes são muito bem descritos ali, inveja principalmente, a inveja que as pessoas tinham do Lucien Chardon, né? A vaidade do Lucien Chardon, a falta de capacidade que ele tinha de sofrer. Ele não era uma pessoa resignada ao sofrimento, então ele estava disposto a negociar qualquer coisa na vida dele pela fama, pelo conforto, pela glória. Esse era o grande objetivo da vida dele, mas depois, né, várias coisas vão acontecer na vida dele, e eu quero saber no Esplendores e Misérias das Cortesãs, né, o que vai realmente, como vai terminar a história do Lucien Chardon. Bom, para concluir o vídeo aqui, um personagem muito marcante desse livro é o cunhado do Lucien Chardon, David Séchard, que é uma pessoa muito pura, muito boa, muito honesta, mas também toma decisões questionáveis, não por maldade, mas talvez por falta de maturidade e experiência.
ele é um bom exemplo de uma pessoa boa que precisa ser bem orientada para seguir o seu caminho, para seguir a sua vocação. Claro que nesse meu comentário do livro, né, claro que eu deixei escapar muitos personagens importantes, até porque o objetivo é realmente esse, né, que vocês leiam e conheçam realmente o grande número de personagens que tem ali. São muitos personagens, só no Ilusões Perdidas são vários personagens. Você tem o pai do Davi Seixato, que é um grande exemplo de uma pessoa mesquinha, egoísta, gananciosa. Você tem a irmã do Lucien Chardon e a mãe do Lucien Chardon, que são exemplos de bondade, de sacrifício, de humildade, né, de entender o papel da pobreza na própria vida. Você tem ali personagens de traição como Lusté, né? Vários personagens, então, muito interessantes. Então, eu indico dois momentos muito legais do livro para que vocês se atenham, que é o Sofrimentos do Inventor e a Semana Fatal. Genial, né? Genial mesmo. E acho que vocês vão gostar bastante dessa leitura. Espero que vocês leiam esse livro, né? Um livro de 700 e poucas páginas, mas eu garanto para vocês, vai ser uma das melhores leituras que vocês farão na vida. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aí, e aí faz um comentário também se você vai ler, se você não vai ler. E se você gostou aí, então compartilha com alguém aí para esse vídeo chegar em mais pessoas, beleza? Então valeu, pessoal, um abração e até a próxima.